Olá, leitores! Para ter acesso ao audiolivro completo, basta assinar nosso canal do Telegram por R$ 18 e você tem acesso a esse e a muitos outros livros. Leia o QR Code na tela, ou procure no Telegram por @comamorlivros. Espero vocês por lá. Escudos de Pardais. Devney Perry. Livro 1. Aos personagens que vieram antes. Às histórias que nos trouxeram aqui. Aos riscos que corremos. Aos sonhos que perseguimos. Confie em suas asas. Escudo de Pardais é uma romantasia arrebatadora ambientada num mundo de monstros letais e mistérios ainda mais letais. Assim, a história contém elementos que podem não ser adequados para todos os leitores: combates, violência, sangue, gore, morte de humanos e animais, ferimentos, desmembramento, doenças, hospitalização, incêndio criminoso, consumo de álcool, atividade sexual e linguagem explícita, além de menções a envenenamento e tráfico no passado da trama. Leitores que possam ser sensíveis a esses temas, levem isso em consideração. Convidamos você a pegar a espada e se preparar para um novo mundo. 1. E se eu pulasse? Equilibrada na beira de uma falésia íngreme, eu estava à mercê das forças da natureza, mexendo os dedos do pé na terra. Uma rajada de vento forte me jogaria para frente ou para trás. O mais leve tremor na terra seria capaz de me fazer cair. Ou voar. E se eu pulasse? Alguém se importaria? Não. Não comigo. Não com a princesa errada de Kentis. 12 metros abaixo, ondas batiam nas rochas, a espuma da água branca se chocando contra a pedra cinza. Eu queria pular. Queria mergulhar naquele mar azul. Queria me libertar das expectativas de todos por um momento que fosse. Mas, se eu pulasse, me atrasaria. E, se me atrasasse, estaria ferrada. Margot encheria meu saco se eu perdesse a reunião com os guerreiros de Turan que meu pai havia convidado para Kentis, então nada de pular. Especialmente hoje. Fui me afastando da beirada. Da tentação. Não que precisassem de mim para esse fiasco. May encantaria nossos convidados. Ela era a princesa Kentina certa. Minha meia-irmã havia sido criada para essa ocasião. Essa encenação. Mais cedo ou mais tarde, seria a rainha Turana. Hoje era sua chance de conhecer alguns dos futuros súditos antes de seu casamento com o príncipe herdeiro no fim do ano. Minha presença? Totalmente desnecessária. Mas eu me esforçava para não irritar minha madrasta, Margot, ou meu pai. Podia não ser a filha favorita ou a princesa adorada, mas havia uma coroa em meu quarto. E hoje seria o dia de mostrar aos turanos como nossas coroas podiam ser rigorosamente cintilantes. Meus ombros relaxaram quando me afastei mais um passo da falésia, depois outro, a planta dos meus pés afundando na grama conforme eu caminhava até minhas sandálias cinza-chumbo. Mas, antes que pudesse calçá-las, o estrondo de cascos chamou a minha atenção para a estrada. O barulho foi ficando mais alto. Sem dúvida um cavaleiro vinha na minha direção, provavelmente para me buscar. Droga! Será que já estava atrasada? Margot havia tagarelado sem parar durante o café da manhã, e mal prestei atenção enquanto ela recitava a agenda de eventos que aconteceriam antes da apresentação aos turanos. Os patrulheiros chegaram no fim do dia anterior, depois do anoitecer. O grupo de guerreiros de elite não estivera presente durante o jantar ou as reuniões. De propósito? Provavelmente. Era compreensível. E não dava para julgar que tenham ficado na própria ala desde então, fosse para descansar da viagem pela travessia Krisen ou para evitar a pompa das formalidades reais. E quer queira, quer não, haveria um espetáculo. Um momento para May brilhar. Enquanto os turanos faziam o que quer que guerreiros turanos faziam ao visitar reinos estrangeiros, minha irmã era embonecada. May estava sendo banhada e mimada. May era massageada com óleos perfumados e recebia tratamento com os melhores tônicos de pele do continente. No banquete de hoje, May usaria um vestido que sua costureira havia passado um mês confeccionando. May. Era tudo sobre May. Eu duvidava que os visitantes se importariam com os bordados ou a renda, mas o que eu sabia do assunto? May era a futura rainha deles, não eu. Minha única obrigação era estar lá. Na hora. Na ladainha de instruções durante a refeição matinal, essa foi a única vez em que Margot mencionou meu nome. Não se atrase, Odessa. Nem sempre eu me atrasava. Normalmente, mas nem sempre. Metade das vezes ninguém notava.
Calcei rapidamente a sandália cinza, ergui as saias do vestido da mesma cor e me virei para calçar o par dela. Meus dedos dos pés já estavam protegidos quando um cavaleiro que eu reconhecia apareceu na subida para a encosta. Banner se portava com orgulho no cavalo, seu cabelo castanho claro curto bem penteado, sem nenhum fio fora do lugar. Sua expressão era neutra. Era um neutro bom? Ou era sinal de que eu estava encrencada porque meu noivo havia abandonado suas responsabilidades como general para vir me buscar? Banner puxou as rédeas para que o garanhão baio parasse. Com um movimento fluido, desceu da sela e conduziu o cavalo na minha direção a passos determinados e intimidantes. Princesa. Sua voz era séria. Seus olhos castanhos não abandonaram os meus em momento algum, mas um sorriso se abriu no canto da boca. Eu já estava indo. Ergui uma mão. Juro. Antes ou depois de me ouvir cavalgando nessa direção? Ele arqueou uma sobrancelha. Você vai se atrasar. Vai se atrasar. Ou seja, ainda não estava atrasada. Ufa. Prometo chegar a tempo, respondi. Não precisava vir me buscar. Na verdade, saí para dar uma volta. Ah. Então talvez ninguém soubesse que eu estava fora dos muros do castelo. Eu poderia entrar despercebida e correr para me trocar. Banner já estava vestido para a reunião com seu uniforme formal. Os botões dourados do casaco verde azulado eram tão reluzentes quanto os coruchelos do castelo ao longe. Suas facas de arremesso estavam presas ao cinto de couro. Meu pai estaria com um uniforme praticamente igual, embora preferisse carregar uma espada. May usaria um vestido com camadas de azul água marinha e azul celeste. Margot provavelmente vestiria seu azul de sempre. Meu vestido, como todos os meus vestidos, seria cinza. Um dia, quando Margot não controlasse mais meu guarda-roupa ou meu pai não me analisasse mais durante cada refeição, eu gostaria de usar vermelho. Ou verde. Ou preto. Ou amarelo. Qualquer cor menos cinza. Sabe, dá para apreciar a cidade da sua janela em vez de subir até aqui, ele falou. Mas daqui tem uma vista melhor. A luz do sol refletia a mancha âmbar nos olhos de Banner, a cor vívida se destacando em contraste com o marrom de suas íris. Essa marca, que lembrava uma explosão estelar, identificava todos os nascidos em solo quentino. O olhar dele se voltou para a direção do castelo, depois para a cidade que se estendia ao longo da costa próxima à falésia. Os edifícios brancos de Roslo praticamente resplandeciam na luz vespertina. As ruas da capital estavam cheias de pessoas e carroças. Barcos lotavam as docas do porto, e as águas calmas da baía de Roslo tinham uma tonalidade brilhante de água marinha sob os raios fortes do sol. Bandeiras quentinas do mesmo verde azulado flutuavam com a brisa no alto das torres do castelo, e as maiores tinham o brasão real bordado, uma besta entrelaçada por folhas e talos de trigo. Meu pai considerava a vista da varanda de sua sala do trono incomparável, mas eu preferia ver minha cidade daqui. O castelo era minha casa, mas essa falésia era meu santuário. Era o único lugar onde o ar não tinha o peso dos julgamentos e não havia guardas posicionados em cada canto, prontos para reportar todos os meus erros a Margot. Desse mirante, eu conseguia sentir o cheiro da água salgada. Os aromas de comida e especiarias dos mercados na praça viajavam pelo vento. Em dias calmos como hoje, conseguia ouvir o barulho do cais e o alvoroço das ruas. E, quando estava com tempo, levava um caderno para desenhar as diferentes vistas. O olhar de Banner parou nos 3 navios de madeira ancorados na baía, suas velas verde-floresta contrastando levemente com os detalhes verde-água dos barcos quentinos. Já os viu? Perguntei. Os turanos? Ainda não. Mas acabei de me reunir com seu pai. O maxilar dele se cerrou. Ele me informou que o guardião veio com os patrulheiros. O guardião. Meu queixo caiu enquanto meu estômago se embrulhava. O guardião. Está aqui? Em Roslo? Parece que sim, Banner respondeu, seco. Ah, inferno. Era um mau sinal. Era por isso que meu noivo havia saído para dar uma volta. Podíamos não estar apaixonados e talvez nem pudéssemos nos considerar amigos, mas eu havia aprendido certas coisas sobre Banner desde o nosso noivado. Ele era inabalável em sua lealdade a meu pai. Adorava o prestígio de sua patente e de seu noivado com uma princesa. E detestava o guardião. Sinto muito. Estendi a mão para ele, mas ele me dispensou, passando a mão no cabelo. Você vai à reunião? Sou o general da legião do seu pai. O que acha?
Era tão difícil assim para ele responder sim? Talvez, depois que nos casássemos, ele parasse de me tratar feito criança. No entanto, considerando nossa diferença de idade de 15 anos, eu não tinha tanta certeza. Banner passou a mão no queixo liso, tenso de raiva. Reze a Karine para eu conseguir manter a compostura. Eu rezaria para que a deusa da paz estivesse conosco hoje. Vou me vingar, ele continuou, mais para si mesmo do que para mim, e o meu futuro marido calmo e controlado desapareceu. Seu corpo começou a tremer de raiva. Suas mãos se contraíram ao lado do corpo, como se estivessem se contendo para sacar uma faca. Juro. Banner, avisei. Se o guardião velejou com os Turanos, está aqui a convite de meu pai. Agora não é o momento. Você não pode atacar enquanto. Acha que não sei? Eu me encolhi com o grito na minha cara. Não era a primeira vez que um homem direcionava sua raiva para mim. Não seria a última. E eu havia aprendido que era mais fácil me render do que lutar. Desculpa. Sei bem que não tenho escolha a não ser me afastar e receber esses convidados em nosso reino. Que devo estar na sala do trono e encontrar o miserável que destruiu minha família. Mereço ter a cabeça daquele desgraçado numa bandeja, mas não posso fazer nada. Nada. Sei exatamente que porra de momento é esse, Odessa. Permaneci calada enquanto ele gritava meu nome. Você vai se atrasar, rosnou. Tá. Acenei, abaixando os olhos para suas botas impecáveis. Banner suspirou, recompondo-se. Colocou um dedo sob meu queixo, erguendo meu rosto até nossos olhares se encontrarem. A raiva em suas íris diminuía aos poucos. Desculpa. Estou frustrado. Dá para entender. Gostaria que a levasse de volta? Posso deixar o resto da minha volta para depois. Não. Abri um sorriso suave para ele. Pode ir. Vou andando. Se eu fosse Banner, acho que também precisaria espairecer. Porque meu pai o obrigaria a participar da reunião de hoje. Ele sabia que o guardião havia matado o irmão de Banner. Que os dois haviam lutado por uma mulher impura e que a luta havia acabado em morte. Quando a notícia do assassinato do irmão de Banner chegou a Kentis no ano anterior, sua mãe ficou tão devastadoramente mal que tirou a própria vida. Pelo visto, meu pai sabia ser tão insensível com seu querido general quanto era com a filha mais velha. Vejo você depois, ele falou. Não se atrase, princesa. Banner traçou o dedo ao longo da minha bochecha, depois montou na sela e desapareceu sem olhar para trás. Foi em direção às vastas colinas e aos campos extensos que cercavam Roslo. Esperei até ele sair de vista e, com um suspiro, comecei a descer a trilha que me levaria à entrada dos fundos do castelo. Por lá, poderia passar discretamente por uma entrada lateral e subir para os meus aposentos no quarto andar. Meus aposentos cinza. A suíte de May era azul claro, para a noiva virginal que em breve se casaria com um príncipe. Que cumpriria seu papel em conformidade com o tratado comercial de Calandra que mantinha a paz entre os 5 reinos. Ela era a Pardal. May, porém, estava longe de ser um pássaro doce e delicado. Certamente não seria uma virgem em sua noite de núpcias. Chegava a ser engraçado que os guardas nunca reportassem suas idas e vindas, não quando estava dando para o capitão deles. Olhei por sobre o ombro, para o precipício e o mar aberto além. O que havia lá? May descobriria. Depois do casamento, zarparia para Tura. Peste sortuda. Eu nunca havia sentido inveja de May. Ela era a filha favorita do papai. Quando chegou a hora de eleger a Pardal, não foi nenhuma surpresa que May fosse a escolhida. E ela era o orgulho e a alegria de Margot. May tinha uma mãe enquanto eu tinha um fantasma. Mesmo assim, eu nunca a havia invejado, nenhuma vez. Até agora. Porque em breve ela partiria e descobriria o mundo além dos portões de Roslo e das costas de Kentis. Eu sentiria falta de minha meia-irmã. Desde o dia em que Margot a aninhou em meus braços quando eu tinha 5 anos, May era minha. Brigava comigo por tudo. Me perturbava incessantemente. Era desprovida de gentileza ou gratidão. Era uma enorme dor de cabeça, mas era minha irmã. Eu sentiria falta dela. E mal podia esperar para que fosse embora. Talvez, quando isso acontecesse, eu teria alguma liberdade. Talvez não. Talvez os únicos momentos de paz que teria pelo resto da vida seriam naquela falésia. Uma brisa soprou meu cabelo desgrenhado, enfiando uma mecha na minha boca.
Cuspi, mas não antes de sentir o gosto amargo da tinta castanha que Margot passava nos meus fios toda semana. Os cachos rebeldes nunca ficavam na trança, por mais que minhas damas de companhia puxassem e puxassem. Cooperavam apenas quando estavam molhados. O mar me chamava. Parei e virei. E se eu pulasse? Alguém notaria? Não. Não essa princesa. Um sorriso se formou em meus lábios. Corri na direção da falésia. Meu vestido cinza simples voou atrás de mim enquanto eu corria, cada vez mais rápido, meus braços se movendo, as pernas me impulsionando. Não pensei. Não vacilei. No momento, meus pés estavam presos à terra. No outro, eu voava. 2. Água escorria da barra do meu vestido encharcado, deixando um rastro de gotas enquanto, na ponta dos pés, eu atravessava a galeria da ala leste do castelo. Meu coração estava acelerado, a adrenalina do mergulho ainda correndo em minhas veias. Eu tinha 16 anos quando saltei da falésia pela primeira vez. Um grupo de criados havia subido a colina numa tarde escaldante de verão, e eu o segui por curiosidade. Fiquei observando de longe enquanto, um a um, eles saltavam do precipício. Depois que todos haviam nadado até a praia e voltado ao castelo, criei coragem para me aproximar. Passei horas avaliando a altura antes de finalmente pular. Quando atingi a água fria, batendo os pés furiosamente para voltar à superfície, prometi nunca mais voltar. Mas, na semana seguinte, depois de o mestre de armas me repreender pela minha inaptidão no arco e flecha, subi a encosta. Eu a tomei para mim. Nos momentos em que precisei me sentir corajosa, me sentir livre e viva, aquela falésia foi minha salvação. Não era a primeira nem a última vez que eu entrava sorrateiramente no castelo encharcada. Minhas sandálias foram levadas pelo mar, e meus pés descalços faziam um barulho úmido no mármore branco enquanto eu atravessava furtivamente a galeria deserta. Meus ouvidos treinados estavam atentos a qualquer barulho conforme eu passava pé ante pé pelos quadros e tapeçarias. Nem precisaria ser tão sorrateira assim. Ninguém entrava nesse corredor, muito menos Margot. Ela não gostava das obras de arte dessa galeria em particular. Eram horripilantes demais para ela. Todas as obras retratavam os croques de gerações passadas. O maior mural havia sido pintado depois da última migração deles, quase 30 anos antes, quando os imensos monstros semelhantes a águias sobrevoaram Calandra e massacraram nosso povo. Na pintura, um crux acobreado carregava um homem partido ao meio em seu bico enorme. Vísceras pendiam da boca aberta. Sua garra, mais afiada do que qualquer lâmina, perfurava o coração de uma mulher esmagada sob seu peso. Os chifres grossos e pontudos do macho pingavam sangue e entranhas. Margot não estava errada. Essa galeria era sim violenta. E se eu sobreviver a uma migração, talvez nunca mais coloque os pés nesse corredor também. As escrituras diziam que os deuses antigos, Ama e Oda, criaram os animais de Calandra como presentes para os humanos. Como companheiros para dividir o mundo. A mãe e o pai ficaram orgulhosos de suas belas criações e as encheram de elogios e glória. Mas esse orgulho enfureceu os filhos dos deuses e, num ataque de ciúme, os deuses novos, os seis, criaram os próprios animais. Os predadores foram criados à imagem dos animais de Calandra, embora suas variações fossem muito mais belas. Muito mais poderosas. Muito mais letais. Eles deram à luz monstros para lembrar os humanos e os animais de sua fragilidade e insignificância. E não havia nenhum monstro mais temido do que o Crux. Na primeira vez que vi aquela obra de arte, aquele mural assombroso, vomitei num vaso de samambaia. Mas a próxima migração era iminente, por isso me forcei a voltar nessa galeria, de novo, até as imagens não fazerem mais meu estômago se revirar. Quando visse os Crux voarem pela primeira vez, estaria preparada para a devastação que nosso povo enfrentaria. Os deuses realmente haviam se superado com sua criação. Havia os monstros. E depois vieram os Crux. Segundo as previsões dos estudiosos, a próxima migração seria já na primavera seguinte. Em menos de um ano. Eu tinha o luxo da proteção dentro das muralhas do castelo, ao contrário de muitas pessoas. Tirando os olhos do mural, virei em outro corredor, prestes a correr para a escada, quando quase trombei em outro corpo, recuando uma fração de segundo antes de colidirmos. Desculpe, o pedido se desfez na minha língua quando ergui os olhos para o sacerdote Vuster. Meu susto ecoou pelas paredes enquanto eu me afastava do emissário do meu pai. Ele me encarava do alto de sua figura imponente, sem piscar, a cabeça e os ombros esqueléticos acima de mim.
Usava mantos bordô, o tecido drapejado envolvendo seu corpo esguio, amontoando-se ao redor dos tornozelos e dos pés descalços como os meus. As unhas tanto das mãos como dos pés eram grossas e riscadas por uma coloração verde escura. Ele não tinha cabelos nem sobrancelhas, e sua pele era de um branco pálido arrepiante. O nariz aquilino se destacava sobre os lábios finos sem cor. Minha dama de companhia favorita dizia que a pele do sacerdote lhe dava arrepios, mas eram seus olhos que faziam um calafrio descer por minha espinha. Eram sólidos, poças infinitas sem pupila, do mesmo verde escuro de suas unhas. Pesadelos nasciam daqueles olhos. Pouco me importava o que diziam sobre a Irmandade. Os Vosters eram terrores muito piores do que qualquer monstro que vagava pelos 5 reinos. Poder emanava de seu corpo, fazendo-me cambalear para trás. A magia Voster crepitava ao meu redor como faíscas. Era vertiginoso. Nauseante. Era como pular da falésia, mas não havia fundo. Não havia fim para o revirar em minhas entranhas ou abismos sob meus pés. Os humanos não eram feitos para estarem tão próximos da magia. Reprimi o impulso de gritar conforme seu poder raspava e riscava a pele exposta dos meus braços. O Voster inclinou a cabeça para o lado, como um pássaro, ao notar minhas roupas molhadas. Levantou a mão magra, erguendo um único dedo. Com um movimento de seu punho, a água se desprendeu do meu cabelo. Ela rodopiou pelo meu rosto, as gotículas se fundindo e se erguendo, e formou uma bola de água translúcida que girava sobre minha cabeça. Ela se esticou e afinou em um círculo enlaçado com um centro oco. Pontas se ergueram da água, como se fosse atraída pelo teto abobadado. Foi girando e girando até o sacerdote ter moldado a água numa coroa que pairou sobre minha cabeça. Meu pai dizia que a Irmandade Voster usava a magia dos fluidos para passar uma mensagem. Que manipulava ar, água e sangue para fazer declarações. Bom, o que quer que essa coroa de água significasse, eu é que não pediria para o sacerdote explicar. Corri para a escada e subi o primeiro lance de degraus de 2 em 2 segurando as saias encharcadas. Quando cheguei ao patamar, olhei para trás. Os olhos escuros do sacerdote esperavam. Outro calafrio percorreu meus ombros quando segurei o corrimão e me forcei a subir. Foi só quando cheguei ao 3º andar que a sensação de ter aranhas rastejando na pele diminuiu. Esfreguei as mangas de meu vestido molhado, como se pudesse me livrar dos arrepios. Por que o sacerdote não secou meu vestido em vez de meu cabelo? Isso sim teria sido útil. Eu conseguia praticamente sentir o frizz se espalhando por meus cachos. Lá se foi a ideia de trançar o cabelo molhado. O Voster era mais um motivo pelo qual eu não queria ir a essa reunião com os Turanos. Os sacerdotes quase nunca visitavam o castelo, mas, 6 dias antes, sem avisar, o emissário do meu pai havia chegado. Todo encontro com ele me deixava nauseada. O que ele estava fazendo ali? Talvez a Irmandade soubesse que meu pai havia contratado os patrulheiros Turanos. Ou talvez ele tivesse vindo por causa do guardião. Os Vosters eram arredios e evitavam a maioria das pessoas. Ao menos era o que eu pensava, considerando que o único sacerdote que eu conhecia era o emissário do meu pai, que não saía de perto do castelo durante as visitas. Eu não fazia a menor ideia de quantos Vosters compunham a Irmandade. Centenas? Milhares? Havia apenas um livro em toda a biblioteca do castelo sobre os Vosters, e ele era curto. Muito, muito curto. O emissário do meu pai visitava em ocasiões políticas importantes, casamentos relevantes e funerais da família real, provavelmente para garantir que estávamos todos nos comportando e seguindo os termos dos tratados mágicos de Calandra. Eu havia perguntado a um tutor certa vez o que os Vosters realmente faziam além de usar a magia dos fluidos e formar juramentos de sangue para os reis. Se os sacerdotes eram humanos que herdavam a magia ou se eram outra coisa. Ele havia me dito que era complicado, o que significava que também não sabia. Eu tinha a impressão de que meu pai se dava bem com seu emissário, mas eles estavam longe de parecer amigos próximos. Bom, qualquer que fosse o motivo para o sacerdote estar ali, eu não via a hora de que fosse embora. Com sorte, partiria assim que os Turanos deixassem Roslo, voltando para onde quer que os Vosters morassem. Outro mistério sobre eles. Ninguém sabia onde viviam. A simples ideia de uma cidade inteira de Vosters, ruas e edifícios infestados por sua magia, me deixava nauseada. Uma sensação incômoda desceu por minha nuca como se eu estivesse sendo observada. Virei, pensando que encontraria o sacerdote, mas vi que estava sozinha na escada. E claramente paranoica, murmurei enquanto subia do último degrau para o corredor suntuoso do 4º andar. Por que seu vestido está molhado?
A pergunta de Margot me pegou de surpresa, e levei a mão ao peito. E o que aconteceu com seu cabelo? Fiz uma careta. De nada adiantou tentar entrar escondida. Droga. Desculpa, Margot. Culpa daquele Wooster maldito. Normalmente, eu verificaria se o corredor estava vazio antes de atravessar pelo carpete até meu quarto. Em vez disso, estava distraída demais pelo toque arrepiante da magia do sacerdote para prestar atenção. Odessa. Não havia ninguém em Calandra capaz de expressar tanta exasperação com meu nome como minha madrasta. Vou estar pronta a tempo. Juro. Seus olhos azul marinho com as manchas âmbar quentinas eram cortantes como adagas ao se dirigirem para minha porta. Você já está atrasada. Ainda não. A respiração de minha madrasta acelerou quando passei por ela na direção dos meus aposentos. Certo. Quase atrasada. Rápido. Ela me seguiu até o meu quarto de vestir. Enquanto eu jogava sobre um ombro o cabelo, que estava muito seco, muito encaracolado e nem um pouco castanho, ela começou a abrir os botões do meu vestido. Não precisa ficar, falei. Brielle ou Jocelyn podem me ajudar. Ela puxou o último botão com tanta força que ele se soltou e saiu pulando pelo chão. Está vendo Brielle ou Jocelyn em algum lugar? Não. Meus aposentos estavam vazios e a roupa de dormir que eu havia tirado hoje cedo ainda estava caída no chão ao lado do biombo. Ou minhas damas de companhia foram realocadas para May durante o dia ou estavam espionando os turanos. Meu palpite era a segunda opção. Estão ocupadas na ala sudeste, Margot explicou. Ah! Não era onde os turanos estavam hospedados. Aqueles patrulheiros trouxeram sujeira para dentro dos corredores. Sujeira? Eles não estavam navegando pelo Krisen? Onde se sujariam? Odessa. Lá estava aquela irritação de novo. Tá. Perguntas depois. Por favor. Margot me impeliu para a frente, fazendo-me correr para trás do biombo com o corpete do vestido abraçado ao peito. A peça atingiu o chão com um baque úmido e ela jogou meu vestido novo por cima do biombo. O fato de Margot ter conseguido encontrar uma tonalidade de cinza ainda mais sem graça do que a anterior chegava a ser impressionante. Meus lábios se curvaram ao vestir a saia. Precisamos tingir seu cabelo. De novo. E não temos tempo. O bater de seu pé no chão era como levar tapinhas na mão repetidas vezes. Nadando. Completamente vestida. Por que você é assim? Por que não pode ter um passatempo normal como arco e flecha ou equitação? Eu adorava desenhar e pintar, mas Margot valorizava a minha arte? Não. Em vez disso, irritava-se sempre que meus dedos estavam manchados de carvão ou tons pastel. Ela queria que eu fosse como May. Que adorasse esgrima e luta. Aqueles sim eram passatempos aceitáveis para sua filha, sua princesa. Mas arte e natação, ambas atividades relativamente dóceis, eram consideradas problemáticas e incomodas. Sim, eu estava nadando. Sim, eu provavelmente deveria ter esperado até o dia seguinte. Ao menos Margot não sabia exatamente como eu havia entrado na água. Ninguém sabia. Se descobrissem que eu costumava pular da falésia, estaria em apuros. Estou correndo, jurei. Perdi a noção do tempo. Garota, você testa os limites da minha paciência. Desculpa, desculpa, desculpa. Por mais que me desculpasse, não faria diferença, mas isso nunca havia me impedido de tentar. Ela estava furiosa quando apareci vestida de cinza. Vire-se. Virei para que ela fechasse os botões do vestido. O tecido se moldava às minhas costelas e aos meus seios. O decote deixava minhas escápulas e meu pescoço expostos, enquanto as mangas deslizavam até os meus dedos. As saias esvoaçavam ao redor do meu quadril, farfalhando e ondulando a cada movimento. Em qualquer outra cor, aquele seria um lindo vestido. No cinza, eu praticamente me camuflava no piso de pedra. Talvez fosse a intenção. Cabelo. Margot estalou os dedos e apontou para a penteadeira, parando atrás de mim enquanto eu me sentava no banquinho. Hesitei em entregar o pente para ela. Ele virava uma arma em suas mãos. Meu couro cabeludo ainda doeria por horas depois do fim da tortura. Não precisa fazer isso. Posso me virar. Tenho certeza de que May precisa mais de você. Ela está ocupada. Ocupada. O que significava que estava com o capitão da guarda para sua brincadeira vespertina.
Era aceitável que me encaixasse uma diversãozinha antes da reunião com os turanos, mas eu estava sendo repreendida por um simples mergulho no mar? A hipocrisia nesse castelo era sufocante. Margot arrancou o pente da minha mão e o passou pelos cachos, puxando com tanta força que precisei me segurar nas laterais do banquinho para não cair. Depois de desfazer a maioria dos nós, ela estalou os dedos da mão livre. Pó. Estiquei a mão para pegar o pote de opala na penteadeira, tirando a tampa e engasgando com o cheiro pungente da tintura. O odor passaria em poucos minutos, mas, deuses, essa primeira inspirada queimava minha garganta. Ela jogou o pó nas raízes até não dar para ver a cor natural do meu cabelo. Os fios vermelhos e cobre e caramelo desapareceram. Não faltou nenhum cacho e, quando olhei no espelho, o castanho de sempre me encarou pelo reflexo. Longe de mim ficar incomodada com o castanho, de modo algum. Margot dizia que combinava com minha pele. Que destacava as sardas do nariz e os riscos dourados dos olhos. No fundo, acho que o ruivo a lembrava demais de minha mãe. Eu lembrava demais a minha mãe. Nunca na vida conheci alguém com tamanha propensão a procurar problemas. Margot jogou o pente de lado e começou a puxar as mechas numa trança. Você poderia ter sido comida por tubarões. Não há tubarões tão perto da costa. Ah! E imagino que não haja nenhuma enguia óssea também. Esqueceu a razão para os turanos estarem aqui, aliás? Não, murmurei. Os turanos estavam lá para matar os monstros que vinham devastando as rotas comerciais do meu pai no último ano. O que havia começado como ataques esporádicos havia se agravado e, nesse verão, apenas 1/3 dos navios chegava a seu destino. Em nenhum ataque restou sobreviventes. Antes desse último ano, antes de começarem a atacar nossos navios, as enguias eram conhecidas por viver apenas nas águas mais profundas do Oceano Marismore, longe de onde nossos navios quentinos velejavam. Por que haviam mudado de habitat? Teriam os monstros se aproximado do continente em busca de alimento? Haveria um novo predador forçando sua aproximação das costas de Roslo? Teriam os deuses criado monstros ainda mais aterrorizantes do que os Crux? Não estávamos apenas perdendo nossos carregamentos. Os melhores marinheiros de Quentis vinham sendo afogados e comidos pelas enguias ósseas. Era quase impossível convencer qualquer Oi leitor, para continuar ouvindo o audiolivro completo, basta assinar nosso canal do Telegram por R$ 18 e você tem acesso a esse e a muitos outros livros. Leia o QR Code na tela, ou procure no Telegram por @comamorlivros. Espero vocês por lá.